Olá, querido. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Amém? Estamos entrando no mês de agosto, hoje, dia 2 de agosto, e Deus tem maravilhas para fazer no nosso meio. Logo depois virá o último quadrimestre do ano. Como tem passado rápido, como o tempo tem voado. O que você tem feito nesse tempo? Deus tem falado muito forte ao meu coração de trabalhar para a obra hoje, fazermos aquilo que tem que ser feito no dia de hoje. Nós ficamos postergando certas coisas que devemos fazer e no final passou o tempo, passou a semana, passou o ano, passaram décadas e nós ficamos sem vida. Isso tem muito a ver também com a vida em Deus, com a vida no Senhor. Nós ficamos nos perguntando, Senhor, quando será o tempo que nós teremos verdadeira comunhão contigo? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Estudar a palavra de Deus é muito bom. Se tornar um teólogo é muito bom. Excelente. Mas, querido, não perca a oportunidade de ter intimidade com Deus. A Bíblia, ela vai te dar a biografia de Deus, mas é a intimidade que vai fazer você conhecer Deus profundamente. O teólogo, ele conhece a história, mas é o filho que conhece verdadeiramente o Pai. Nunca se esqueça disso. Procure sempre ter mais comunhão com Deus. Procure sempre isso. Às vezes nesses canais de televisão, Discovery Channel, esses canais que passam muita biografia das pessoas, eu fico vendo aqueles estudiosos, é impressionante a diferença quando fala um estudioso, aquele que estudou a vida da pessoa, e quando fala algum amigo íntimo, quando fala algum filho, alguém da família. O estudioso, ele conhece a história, ele relata toda a história de tudo que aconteceu. Mas é o íntimo, é o amigo presente, aquele que está próximo, que tem as histórias maravilhosas compartilhadas com o Pai. Portanto, querido, não vamos perder mais tempo. Já entramos no mês de agosto, já estamos quase findando o ano de 2020. E eu queria que você começasse a clamar por Deus por mais intimidade com Ele, de ser um amigo verdadeiro, capaz de chamá-lo Abba Pai, Paizinho, querido. Ah, querido, como nós perdemos tempo nas coisas do mundo. Pense nisso, pondere nisso. Amém? E para hoje, já quero entrar rapidinho no nosso texto. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz o seguinte: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Aqui é Jesus quem pergunta. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram junto com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Aleluia, queridos. Aleluia. O contexto aqui é o seguinte: Jesus foi crucificado, morto, e passado 3 dias, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, essas 3 mulheres foram ao sepulcro. Foram ao túmulo de Jesus levando especiarias. E quando elas chegam lá, elas encontram a pedra removida. Elas ficam perplexas, espantadas, ficam com medo, e aí aparecem 2 anjos e dizem para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se que ele falou, o anjo lembra elas, dizendo: lembrem-se que ele falou sobre isso ainda estando na Galileia. Os anjos continuaram dizendo assim: convém que o Filho do Homem seja entregue. Então ele relembra aquela mulher não só o que ele tinha falado, mas o que ele tinha falado. Ele diz assim, os anjos dizem: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado. Tudo que Jesus tinha dito. E ao 3º dia ressuscite. Então elas lembraram das palavras de Jesus. Porque lá em Mateus, capítulo 16, versículo 21, está registrado que Jesus começou a mostrar para os discípulos que era necessário, preste bem atenção nessa palavra, era necessário ir a Jerusalém, sofrer nas mãos dos religiosos, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Queridos, aqui eu quero fazer uma pausa para trazer tudo aquilo que está acontecendo no texto que nós lemos, no contexto que nós estamos falando para os dias de hoje. Jesus havia dito que era necessário, era extremamente necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele morresse e que ele ressuscitasse ao 3º dia. Então o que acontece? Jesus vai para Jerusalém. Jesus é entregue nas mãos dos religiosos, nas mãos dos mestres da lei. Jesus sofre, Jesus morre.
Agora, Jesus está morto. Então aquelas 3 mulheres vão ao sepulcro para ungí-lo e se deparam com 2 anjos que dizem a ela que ele ressuscitou. E ainda lembra a elas que Jesus já havia predito tudo isso antes. E aliás, não só Jesus, mas todos os profetas haviam predito isso antes. É tanto que Jesus, quando anda com aqueles 2 homens a caminho de Emaús, Jesus começa profeta por profeta, dizendo tudo o que os profetas já haviam predito sobre a vinda dele, a morte e a ressurreição dele. Não era só a palavra de Jesus, mas a palavra de Jesus corroborada por todos os profetas, ou melhor, as palavras dos profetas corroborada com a palavra e os atos de Jesus. Então as mulheres correm, foram anunciar aos discípulos. E sabe o que acontece? Eles não creram. Eles não creram, porque as palavras pareciam loucura. Loucura. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Faz uma pausa aqui para me acompanhar. Se a palavra parece loucura para você, sintoniza a tua fé. Talvez seja porque a tua fé esteja em falta de sintonia com o poder de Deus. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me disse: não, eu creio em Deus, eu sou cristão, mas eu acho que a Bíblia tem algumas coisas assim que não são muito verdade. Eu disse: o que, por exemplo? Aquela passagem que Jonas é engolido pelo peixe, passa 3 dias no peixe, depois o peixe solta ele em Nínive. Aí ele olhou para mim e disse: você acha que é verdade? Eu disse: eu não acho, eu tenho plena convicção que é verdade. E ele me disse: mas como pode? É possível uma pessoa ser engolida por um peixe, passar 3 dias num peixe e ir embora? Eu olhei para ele e disse: querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você crê, você acredita que um homem é capaz de construir um avião, colocar 100 pessoas dentro do avião e voar? Aí ele olhou e disse: claro, isso acontece, é verdade. Você crê, você acredita que um homem é capaz de construir uma coisa, colocar 50, 60, 100 pessoas dentro e andar debaixo d'água e chamar aquilo de submarino? Claro. Aí eu disse: mas presta atenção. Você acha que Deus não é capaz de construir um peixe ou construir alguma coisa, colocar um homem dentro e passar 3 dias com esse homem? Ele olhou para mim como quem diz: seria capaz. E Deus é capaz, se não fosse a pequena fé desse homem em acreditar na mão poderosa, no poder e no tamanho de Deus. E por que eu estou contando essa história para você, querido? Eu estou dizendo isso porque todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus e grande parte da multidão conhecia as profecias, já tinham ouvido e lido sobre os profetas, sabia das profecias sobre a vinda do Messias. Todos eles ouviram que Jesus disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse, que ele morresse e que ele ressuscitasse. Agora Jesus está morto e as mulheres vão verificar e voltam dizendo que Jesus ressuscitou e aqueles homens não acreditam. Que tamanha fé nós temos naquilo que está dito, naquilo que ele nos diz todos os dias. E aí levanta um homem chamado Pedro. Pedro tinha vários defeitos, mas Pedro tinha um defeito que, se colocado à disposição do reino, se torna uma qualidade. Pedro era sanguíneo. Pedro era aquele que não pensava muito antes de agir. Ele primeiro agia e depois pensava.
Pedro, quando viu Jesus andando nas águas, todos no barco ficaram com medo, inclusive Pedro, mas Pedro achou tão maravilhoso aquilo. E Pedro disse: deixa-me ir contigo, Jesus. E Jesus olha para Pedro e diz: vem, Pedro. E Pedro caminha com Jesus sobre as águas. Pedro era tão sanguíneo que quando vão prender Jesus, Pedro ainda não entende tudo isso que nós estamos falando aqui. E Pedro puxa uma espada porque ele ainda não tinha absorvido que era necessário que Jesus passasse por tudo aquilo. E ele puxa uma espada e corta a orelha daquele centurião. E Jesus diz: Pedro, o que é isso, Pedro? E esse mesmo homem sanguíneo, agora ele se levanta, ele corre ao sepulcro e, abaixando-se, ele vê somente os lençóis. Nada mais, não há mais corpo. E ele sai correndo, admirado, totalmente admirado. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é: presta atenção, querido. Você tem verdadeiramente dado atenção para as coisas que Jesus diz? Porque tudo que Jesus disse aconteceu. Aliás, tudo que os profetas disseram aconteceu em Jesus e aconteceu de fato. Mas você tem dado atenção verdadeiramente a todas as coisas que Jesus diz? Tudo, exatamente tudo. Tudo o que ele anunciou aconteceu. Existe uma frase que eu acho extremamente profunda, que diz assim: ele disse que viria e veio. Ele disse que sofreria e sofreu. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. E agora eu quero completar essa frase com você, pedindo para você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 9. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, diz o seguinte: tendo dito isto, foi elevado às alturas. Só para que você tenha um contexto, querido. Jesus já havia ressuscitado e agora Jesus aparece a todos eles. E Jesus começa a falar, e Jesus começa a ensinar, e Jesus começa a ter um tempo de comunhão com eles. Tá? Nós estamos nesse contexto. Tendo dito tudo isso, tudo que Jesus disse, tendo dito tudo isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, grava isso, igreja, este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram, como viram subir. Como viram subir. Aleluia, queridos. Jesus aparece para a multidão. Jesus fica com eles e Jesus começa a subir. A subir. E eles começam a olhar para os céus, espantados, maravilhados. E aí aparecem 2 anjos, os mesmos, provavelmente os mesmos que estavam lá no sepulcro. E dizem: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma como vocês estão vendo. Então, deixa eu falar de novo para vocês aquela frase. Ele disse que viria e veio. Ele disse que sofreria e sofreu. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que voltaria. Ele vai voltar. Ele vai voltar.
Pastor, mas quando vai ser isso, pastor? Quando vai ser isso? Ah, querido. Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Hoje a gente vai abrir a Bíblia bastante. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 42, diz o seguinte: Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vigiem, vigiem, porque assim como você não sabe a hora que o ladrão vem, você não saberá a hora que Jesus voltará. Mas vigie da mesma forma que você vigia sua casa contra o ladrão. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Como está a tua vigilância? Como está a tua vigilância? Se Jesus voltasse hoje, como ele entraria? Aliás, deixa eu ir mais profundo do que isso. Eu acho que até deveria ter feito isso no começo, mas eu vou fazer agora. Eu peço a licença para entrar na sua casa nesse domingo. Eu peço licença para adentrar ao seu lar, porque eu considero o seu lar um lugar sagrado, assim como é o meu. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que eu peço licença? Porque você precisa ter muito cuidado com o que entra na sua casa. Vigilância com relação a isso. Você precisa ter muito cuidado com o que está entrando na sua casa. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos deixando entrar, muitas vezes nós estamos permitindo. E muitas vezes nós levamos para dentro da nossa casa coisas que não deveriam estar lá dentro. Cuidado com os programas de televisão que você tem assistido, querido. Cuidado, querido, com os sites de internet que você tem visitado. Cuidado com os tipos de assunto nas redes sociais que você tem participado. Cuidado, muito cuidado. Tudo isso entra não só na sua casa física, mas também na sua casa espiritual. Muitas vezes, na rua, nós nos deparamos com alguma situação de estresse. Quando a gente entra em casa, a gente leva essa situação para casa. Quem nunca falou aqui a frase: eu estou estressado porque eu tive um dia péssimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Um dia péssimo não te dá o direito de levar estresse para dentro da tua casa. Vigia, vigia. Às vezes o diabo permite que você tenha, faz tudo com que você tenha um dia péssimo. Para quê? Para que você leve para dentro da sua casa um ar que não é o ar da paz de Cristo. Cuidado com o que tem entrado na sua casa. Por isso, eu peço licença para entrar na sua casa. E eu mostro o que eu venho trazendo para ver se você permite ou não que eu entre dentro da sua casa. E eu venho trazendo a palavra de Deus comigo. Portanto, tudo o que você fizer, seja dar um clique numa rádio para ouvir uma música, seja dar um clique numa televisão para ouvir as notícias que estão acontecendo, pergunta o que essa pessoa traz para dentro da minha casa. O que ela traz? E agora eu quero perguntar de novo. Como está a tua vigilância? Como está a tua vigilância? O que você tem levado para dentro da sua casa? Querido, por pior que tenha sido o seu dia, quando você chegar na porta da sua casa, faça uma oração. Limpe os seus pés, tira as sandálias, porque ali é lugar sagrado.
Tirar sandálias significa o seguinte: deixe fora de casa as coisas pelos lugares que você andou e viva agora um novo tempo. Você está na sua casa, olhando para a sua família, seus filhos, seu cônjuge, o que você tem levado para eles. E voltando para o texto, como está a tua vigilância? Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Ah, pastor, eu acho que eu estaria preparado. Como assim acha? Como assim acha? Você já parou para conversar com uma pessoa que passou no vestibular de medicina da USP, por exemplo, e perguntou para ela: você acha que se preparou? Ela vai dizer: não, eu me preparei. Eu me preparei. Eu não sabia se eu ia passar, mas eu me preparei. Eu me preparei para concorrer. Você já parou para conversar com uma pessoa que passou num bom concurso público e perguntou para ela: você se preparou? Com certeza ela vai dizer: eu me preparei. Eu venho me preparando, muitas delas dizem: eu venho me preparando a minha vida toda. Desde o meu primeiro grau, desde o meu segundo grau, eu venho me preparando para isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você acha que vai conseguir, porque medicina, passar em medicina é muito bom, ou seja, em qualquer curso. Passar em um concurso público concorrido é muito bom. Mas nada disso se compara a passar a eternidade ao lado de Deus. A eternidade em comunhão com o Pai. Se é que nós temos noção do que é isso. E nós estamos nos preparando de qualquer jeito? Qualquer jeito? Será que é assim que a gente se prepara? Vigia, varão. Vigia, varoa. Vigia, homem. Vigia, mulher. Pastor, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida, porque pode ser que ele tenha acertado tudo até aqui, mas quem garante que ele voltará mesmo? Oh, querido. João teve um privilégio na vida. João teve um privilégio único entre nós. Ele foi conduzido por Deus a ter visões de coisas que acontecerão. Apocalipse significa revelação. E as visões que Deus deu a João estão descritas lá no livro de Apocalipse. E foi um presente de Deus para João, mas também para todos nós, para que a gente saiba algumas coisas que virão acontecer. Lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse capítulo 19, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19. Finalzinho da Bíblia, um dos últimos capítulos. Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, diz o seguinte: vi os céus abertos. Aqui é a visão que Deus está dando para João de um tempo em que virá, uma revelação daquilo que virá. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu nome e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. Portanto, não há dúvida, querido. Jesus voltará.
Se você ainda tem dúvida, eu não estou dizendo que a sua dúvida não seja legítima, mas se você ainda tem dúvida, peça para Deus sintonizar o teu coração com o coração dele. Peça para Deus alinhar o teu coração com o coração dele. Peça para Deus aumentar a tua fé. Caso você ainda não esteja convencido disso, peça para que Ele aumente a sua fé e tire toda a dúvida do teu coração, pois o diabo é o pai da mentira. O diabo é aquele que coloca dúvida no nosso coração, sabe para quê? Para barrar uma vida plena nossa com Deus. E por que eu estou dizendo isso? Seria que basicamente a introdução do texto ainda que nós vamos entrar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Voltemos para aqueles dois homens no caminho de Emaús. Apesar de todas as evidências, apesar de Jesus ter falado que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele sofresse, que ele morresse, que ele ressuscitasse ao terceiro dia, o que aconteceu no terceiro dia? Aqueles homens estavam desolados, tristes, com medo, sem rumo, porque as coisas não estavam saindo como eles queriam, como eles pensavam. E aqui, querido, esse é o problema. O nosso problema é quando as coisas não saem como a gente pensa. Nós simplesmente nos esquecemos que as coisas ainda estão dentro dos planos de Deus. Eles queriam um redentor para Israel e Deus estava mandando um redentor para o mundo. Porque os planos de Deus são maiores do que os meus e os seus. Então eles não conseguiam entender como aquilo estava acontecendo. Afinal, eu queria só que ele livrasse Israel. E sabe como é que se chama isso? Isso chama-se Síndrome de Emaús. É a síndrome de Emaús, quando as coisas não vão do jeito que você quer, quando as coisas estão saindo do seu controle, a probabilidade da gente entrar na síndrome de Emaús é altíssima. Aqueles dois discípulos estavam como se estivessem sem rumo, andando tristes, desolados, inconformados. Eles andavam com Jesus, eles ouviram as pregações de Jesus, eles viram os milagres do Mestre, apostaram todas as suas fichas nele, colocaram suas esperanças e depositaram sua fé. Mas para eles, Jesus estava morto. As coisas não aconteceram da forma como eles imaginavam. Tudo foi diferente. Eles queriam um rei que colocasse uma coroa nesse mundo. E veio um rei com uma coroa celestial, coroado pelo Pai, não pelos homens. Tudo diferente do que eles tinham planejado. Tudo havia acabado. Os sonhos, os planos, a fé. Então o que aconteceu? A fuga seria largar tudo e voltar para Emaús. E eles iam caminhando para Emaús, ainda conversando sobre tudo que tinha acontecido, lamentando, chorando. E sabe o que é o pior? Aqueles dois homens estavam com os outros homens, quando as mulheres chegaram para contar tudo que os anjos já tinham dito. Olha o que eles relatam, Eles dizem assim, eles contando para Jesus, eles dizendo, olha, o nosso mestre morreu, aquele que a gente tinha colocado as nossas esperanças. Aí eles dizem, algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Susto? Jesus deve ter ficado espantado. Susto? Que susto? Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros, não só as mulheres, 3 mulheres, mas alguns dos companheiros, olha o que eles dizem, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro também e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não os viram. Querido, sabe o que aqueles dois homens deveriam ter feito? Como Pedro, que tinha todos os seus defeitos.
Mas Pedro foi correndo para o sepulcro, verificar o que estava acontecendo. Muitas vezes nós precisamos correr para verificar o que está acontecendo nas nossas vidas. Precisamos saber o que Deus fala conosco naquele dia, o que Deus está falando conosco. E Deus estava falando para eles que Deus estava ressuscitando o Filho do Homem, como todos os profetas já haviam predito e como o próprio Jesus já havia predito. Mas eles não correram para verificar. Eles correram para Emaús. Aqueles dois foram para o lado inverso, tomando outro rumo. Foram para Emaús. Por quê? Porque para eles o sonho tinha morrido. E eles preferiram tomar a estrada do desapontamento. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existem duas estradas diante de nós, a estrada da esperança e a estrada do desapontamento. A estrada da conferência e a estrada do abandono. Muitas vezes nós tomamos a estrada errada porque achamos que a nossa história acabou. Achamos que tudo aquilo que a gente tinha programado não deu certo, então acabou. Mas Deus está dizendo, volta para a estrada da esperança, filho. Ainda está sob o meu controle. Checa, filho, as minhas palavras. Checa tudo o que eu tenho dito e veja se há em algum segundo da história um tempo que eu tenha perdido o controle das minhas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. Eita Deus. Dois homens que antes eram íntimos de Jesus, agora estão desapontados. Essa história te parece familiar? Será que você conhece alguém que já foi íntimo de Jesus e hoje vive um desapontamento? Será que você conhece alguma história familiar de pessoas que já andaram perto de Jesus e hoje andam longe dele? Ou porque as suas expectativas pessoais não foram supridas? Ou porque não o conheceram o suficiente para saber que ele tem as palavras de vida eterna? Te soa familiar isso? Homens que antes eram íntimos, agora andam na estrada do desapontamento. Homens que viviam próximos a Jesus, mas que agora estão em caminho inverso, indo para cidades de refúgio, se esconderem, viverem em meio a frustrações e desapontamentos. Querido, mas deixa eu te dizer uma coisa, aquela mensagem era verdadeira. Jesus ressuscitou. Aleluia! Era verdade. Tudo o que os profetas tinham dito, tudo o que Jesus disse e fez, era verdade. Sabe, queridos, quanto eu mais leio a palavra de Deus, mais eu fico admirado com o amor dele por mim e por vocês. Pensa comigo, querido, pensa comigo. Jesus acabou de vencer a morte. Jesus acabou de derrotar o diabo. Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. Como doeu nele. Aquele que era sem pecado recebeu todos os pecados por amor a mim e a você. Estava com o corpo ressuscitado, cheio de glória. Ele poderia fazer tantas coisas. Ele poderia voltar logo para o Pai e dizer, Pai, estou aqui de volta, Pai. Mas sabe o que ele escolheu fazer? Ele escolheu ir lá naquele caminho de desapontamento, lá naquela estrada de Emaús, buscar e resgatar aqueles dois que estavam sendo perdidos. Que amor é esse, querido? É um amor que vai além da compreensão humana. E enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima, resgatando aqueles dois homens. E Jesus hoje está caminhando, entrando no teu caminho e dizendo para você para onde você está indo, filho. E talvez você diga para Jesus, Senhor, mas eu estou desesperado, desapontado com tudo que tem acontecido nesses últimos tempos. E é impressionante como Jesus ouve eles, caminha com eles. Que paciência!
um amor tremendo. Enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima e pergunta qual o motivo da tristeza. E o mais interessante em tudo isso, eles não reconhecem Jesus. Sabe por quê? Eles tinham uma visão muito egoísta da palavra de Deus. Enquanto a glória de Deus estava sendo manifesta, eles queriam que Deus agisse do jeito deles. Eles queriam um reino terreno aqui na terra, mas o plano de Deus era muito maior. E Jesus, durante todo o caminho, ministra a palavra de Deus para eles. E o coração deles começa a queimar. Mesmo sem reconhecer Jesus, eles começam a receber a palavra. Querido, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Deixa o teu coração queimar, ainda que você ainda não reconheça plenamente Jesus. Deixa o teu coração queimar, deixe-se ser ministrado pela palavra. Entregue-se, renda-se, para de ser aquele homem racional que tenta colocar tudo na tua racionalidade. Esses eram esses dois jovens. Esses dois homens que caminhavam. Eles tentaram colocar tudo aqui, como não deu certo, como não encaixou. Eles foram para o desapontamento. Querido, de Jerusalém a Emaús dá aproximadamente 12 quilômetros. E Jesus anda com eles por aqueles 12 quilômetros. 12 quilômetros que passaram rápido. Foi uma viagem prazerosa, com o coração queimando, mas chegou ao fim. Então eles chegam em casa e Jesus diz para eles: tá bom, um abraço, tudo de bom para vocês. Deixa eu fazer uma pausa aqui e dizer para você o que isso significa. Se você está gostando dessa palavra, não dita por esse pastor, tira de mim, tira a visão de mim, coloca a visão nele. Coloca a visão dele. Se você está gostando dessa palavra, se o teu coração está queimando, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui serão apenas 12 quilômetros de uma caminhada de eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, está chegando ao fim. Eu já estou encerrando aqui a minha pregação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus olha para eles e eles sentem aquilo queimando no coração. E Jesus diz: um abraço, tudo de bom. E Jesus está indo embora. Presta atenção, qual vai ser a tua reação daqui a pouco. E eles olham para Jesus: não, fica conosco, Jesus. Olha, o dia está acabando, querido. O dia está acabando, Jesus. Vem, fica um pouco conosco. Eu imagino que Jesus deu uma risadinha e deve ter pensado: era isso que eu estava esperando você fazer. Era isso que eu estava querendo ouvir de vocês, jovens. E é isso que Jesus está esperando que você faça. Quando acabar essa pregação, quando acabar essa live, que Jesus estiver indo embora, você vai ter duas opções. A primeira é: tchau, Jesus, um abraço, foi muito bom, ardeu no meu coração, Senhor, ardeu. A outra é dizer: Jesus, fica comigo, Jesus, fica comigo, Jesus, porque já é tarde, já declina o dia, já estamos em agosto, Jesus, está perto de acabar o ano, talvez a década, entrarmos numa nova década, e aí uma nova década, Jesus. Fica conosco. E Jesus entra para ficar com eles. Jesus entrou naquela casa. A mesa foi posta. Mas me parece que a tristeza era muito grande e eles não comeram. Eles ficam esperando algo acontecer. E ainda assim, Jesus, ainda sem ser reconhecido, ele toma a iniciativa. Ele pega o pão da mesa. Ele abençoa. E nesse momento algo lindo acontece. Eles reconhecem Jesus. Aleluia. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Por mais que você leia a palavra,
Por mais que você ouça a voz, por mais que arda no seu coração, você só vai conhecer Jesus intimamente, verdadeiramente quem Jesus é, na intimidade da mesa. A mesa na Bíblia, ela representa uma intimidade. Se você não convidar Jesus para verdadeiramente entrar e ceiar contigo e ter intimidade contigo, teu coração vai arder do jeito que for, mas ele vai continuar sendo um profeta e não o verdadeiro Filho do Deus Altíssimo. Por isso que Jesus, quando olha para os discípulos, ele diz assim: quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas dizem: dizem que tu és um profeta, que tu és o Elias. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas entendiam, até ardia no coração delas quando Jesus falava. E Jesus olha e diz assim, insatisfeito com a resposta, Jesus olha e diz: e vocês? Vocês que têm sentado à mesa comigo, vocês que têm partido o pão comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As pessoas não entendem errado, acham que a igreja foi edificada sobre Pedro, mas a igreja não foi edificada sobre Pedro. Que pedra é essa que Jesus está dizendo? A pedra que Jesus está dizendo é essa verdade, essa afirmação que Pedro diz: e tu és Pedro, e sobre esta afirmação que tu diz, que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus Altíssimo, a minha igreja será edificada. Toda a igreja, querido, é edificada sobre a verdade de que Jesus é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus Altíssimo. Portanto, muita igreja aí edifica a verdade em cima de Pedro, quando na verdade não é em cima de Pedro, nem de qualquer outro nome, mas na verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E sabe o que acontece? Desculpe, querido. Me perdoe colocar tanta emoção nessa palavra. E o texto diz lá no versículo 33 que eles voltam a Jerusalém. Eles foram pelo caminho de Emaús tristes e eles voltam pelo caminho de Jerusalém, para o caminho de Jerusalém, radiantes de alegria. Radiantes de alegria. Uma coisa é Jesus ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Outra coisa é você matar Jesus na cruz. Outra coisa é você deixar ele permanecer morto na cruz. A história, querido, aprenda isso, a história nem sempre anda junto com a alma. Aqui, a cronologia já estava no domingo à tarde. Domingo à tarde, coincidência? Mas o coração daqueles homens ainda permanecia na sexta-feira da crucificação. Pegou? Hoje já é domingo à tarde. Tira o teu coração da sexta-feira da crucificação. Talvez você esteja com a síndrome de Emaús. Talvez você esteja preso no passado. Talvez você foi tocado por uma tragédia e ainda não conseguiu se reerguer. Talvez você tenha tido alguma decepção, seja na igreja, seja na vida, seja onde quer que fosse. Talvez você tenha ficado preso na sexta-feira da crucificação, quando hoje é o domingo da ressurreição e Cristo quer ressuscitar dentro do teu coração e do meu coração. Pare, querido, pare de colecionar álbuns antigos de tragédias. Comece a colecionar álbuns dos momentos maravilhosos da tua vida. Ficar preso ao passado nos faz caminhar rumo a Emaús. Aqueles dois homens estavam maravilhados com Jesus, mas ainda assim permaneciam presos na crucificação. Somente quando Jesus leva-os à mesa, parte o pão, é que os olhos deles se abrem. E é que quando eles conseguem enxergar quem verdadeiramente Jesus é. Sabe o que eu aprendo aqui?
que você pode estar amando a companhia de Jesus no caminho. Você pode estar maravilhado com as coisas de Deus. O seu coração pode até estar queimando verdadeiramente pelas coisas dos céus. Mas somente na intimidade da mesa, somente na presença do pão dos céus, é que você conhecerá e reconhecerá Jesus plenamente. Por isso a casa de oração ela tem um ministério chamado Comunhão e Mesa. É um ministério de poucas pessoas. Ah, pastor, então poucas pessoas eu não posso entrar? Não. São vários ministérios de poucas pessoas em que você pode entrar em um deles. E aí você vai ter intimidade com os irmãos e com Cristo. Nós vamos sentar à mesa, partir o pão e ter intimidade com Deus e com o próximo. Por isso que nós temos o comunhão em mesa. Se você não participa do comunhão em mesa e Deus está ardendo no seu coração, que você queira participar, as portas estão abertas. Venha participar conosco. Venha ter comunhão com os irmãos e com Deus. Por isso Jesus disse, você está indo levar a sua oferta ao altar e você tem algo contra o teu irmão. Deixa a tua oferta lá. Resolve o que você tem com o teu irmão. Depois volta e oferece a tua oferta. É intimidade, é comunhão com Deus e com os irmãos. Aleluia. Hoje Jesus te convida a sentar na mesa de novo. Hoje talvez você esteja caminhando por algum lugar que seja um caminho de fuga. Hoje talvez você esteja ainda preso a uma decepção ou algum acontecimento lá do passado, mas Jesus está indo te buscar, está indo lá nesse caminho agora, está te dizendo, filho, o teu lugar não é em Emaús, filho. O teu lugar é em Jerusalém. O teu lugar não é no caminho de Emaús. Volta. Eu sei, filho, que você está caminhando nessa estrada, chorando, triste, pesado, desesperado. Lá no teu íntimo, eu sei disso, filho. Mas hoje eu vim te buscar, eu vim tomar o teu caminho, filho, para dizer, filho, volta para Jerusalém. Volta para um lugar de felicidade. Volta para um lugar de alinhamento comigo, filho. É lá que você vai ter intimidade comigo, filho. Em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus resgatador, um Deus que vai lá em Emaús, Pai. Senhor, um Deus que nos encontra ainda na estrada, ainda no meio do nada, Pai. Praticamente sem rumo, ou um rumo incerto, ou um rumo errado, Pai. E vai nos buscar e caminha conosco, Pai. E nos faz levar de volta, Pai. E nos faz caminhar de volta, Senhor. Oh Deus, como Tu és maravilhoso, Pai, Senhor. Como Tu és tremendo, Deus. Como Tu és grande, Deus. Como Tu és amoroso, Pai. A ponto de ser uma das primeiras coisas que o Senhor faz quando volta, Pai, resgatar o Teu povo, Pai. O Teu povo que anda errante em caminhos errados, Pai. Agora, Senhor, eu aprendo uma outra coisa, Pai. O Senhor não pega ninguém pela mão e não puxa ninguém. O Senhor caminha conosco e nos convida a nós mesmos nos reerguermos e voltarmos para Jerusalém. E eu aprendo que isso agora, Senhor, é comigo. Eu já não tenho mais palavras nem argumentos suficientes para permanecer em Emaús. De agora em diante, Deus, eu entendo, Pai, que se eu permanecer em Emaús, vai ser por desobediência. E eu não quero ser desobediente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pelo Teu resgate nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Que o meu coração não só continue ardendo, mas que eu sente na mesa, e mais do que isso, que eu vá correndo com pulos de alegria para a estrada de Jerusalém. O caminho que o Senhor tem proposto para a minha vida. Aleluia, aleluia. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana e comece a trilhar os caminhos de Emaús, os caminhos de Jerusalém. Saia do caminho de Emaús. Volte, volte. Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.